Olá, amigos! Certamente já se sentiu enganado repetidamente quando ouviu falar dos números oficiais da inflação no seu país. A inflação das agências oficiais de estatística causa-nos, muitas vezes, mal-entendidos. Como pode ser isto? Todos os dias vou ao supermercado e vejo como tudo sobe de preço em dezenas de %, e dizem-me que a taxa de inflação é de 3,4 ou 5% ao ano. Mas parece que sim, deveria ser de pelo menos 10 ou 15%. E alguns bens e serviços individuais aumentaram de preço em 40 a 50% ou até 2 vezes. Não sou cego. Não me podem enganar. Por que isso acontece? Estes governantes malvados estão a tentar enganar-me. Enganar-me? Ou tem algum método especial para calcular esta inflação média? Vamos descobrir. O tema é muito vasto e complexo, mas tentarei explicar tudo por palavras simples, para que até o cidadão comum possa compreender tudo. Assim, a inflação é o processo de desvalorização do dinheiro e o indicador mais importante da condição econômica do emissor da moeda, o país que estamos a avaliar. Agora não vou aprofundar a história e contar em pormenor a hiperinflação nos diferentes países. Por exemplo, a Alemanha nos anos 20 do século passado, quando o pão podia custar um marco por dia, e alguns dias depois, já centenas de milhares de marcos alemães. Ou um exemplo de uma enorme inflação no Zimbábue, que até obrigou este país no início do século XXI a mudar oficialmente para uma moeda estrangeira, o dólar americano. Assim, a taxa de inflação é muito influenciada pelas chamadas expectativas econômicas das pessoas. Existe até um termo tão especial na economia, as expectativas de inflação. O que é? É quando as pessoas esperam que os preços subam, contraem mais empréstimos para adquirir bens para uso futuro, tanto quanto possível, em grandes quantidades. E um novo aumento dos preços provoca novas expectativas de aumento dos preços, nova desconfiança das pessoas. E forma-se uma chamada espiral de inflação. Os fabricantes de bens e serviços planeiam aumentar os preços dos seus produtos para compensar os custos. O crescimento excessivo da impressão de dinheiro pelos bancos centrais dos países, o aumento dos salários dos trabalhadores, tudo isto provoca um aumento geral dos preços, e, em última análise, afeta os valores da inflação. Assim, a confiança das pessoas, o nível de confiança básica, é um indicador-chave para garantir a estabilidade financeira. No meu último vídeo, que se chamava "Não coloques todos os ovos no mesmo cesto", estava apenas a explicar qual é o nível de confiança básica na sociedade e como é que isso afeta o nosso sucesso na vida, porque é importante confiarmos uns nos outros. Mas voltemos à inflação. A sua principal razão é o crescimento da oferta monetária, da emissão, ou seja, da impressão de dinheiro. No paradigma econômico moderno, o crédito dá origem a uma nova oferta de moeda. Mas as pessoas não conseguem aumentar a produção de bens e serviços tão rapidamente. O aumento da procura dá origem ao aumento dos preços e o Banco Central, para conter os empréstimos, é obrigado a aumentar a taxa de desconto para valores mais elevados. É mais ou menos assim que funciona, amigos. Quanto mais elevada for a taxa básica, mais restritiva será a política monetária, mais caro será o empréstimo, mais pior será o desenvolvimento dos negócios e da economia. O próprio empréstimo aumenta a oferta de moeda. É claro que o Banco Central tem outros mecanismos para conter a inflação, por exemplo, as reservas e alguns outros. Não é sobre isso agora. É importante que tenha uma ideia aproximada das causas da inflação. Isto inclui escassez de mão de obra, aumento dos custos de produção, aumento dos custos, vários eventos políticos, e assim por diante. Pode haver muitos motivos. E é importante que vocês, telespectadores deste canal, compreendam que não devem ter ilusões ao ver, por exemplo, taxas elevadas atrativas em depósitos ou títulos. Terá de pagar tudo mais tarde, inclusive sob a forma de inflação. A inflação é um tipo de imposto que absolutamente todas as pessoas pagarão. E quando falei no vídeo sobre investir em imóveis rentáveis, sobre a singularidade deste instrumento, referia-me à proteção contra a inflação. Existem muito poucos instrumentos de investimento que lhe permitirão proteger-se da inflação e ao mesmo tempo ganhar dinheiro.
Mesmo que a percentagem de lucro sob a forma de rendimento seja pequena, não deixa de ser uma vantagem, não uma desvantagem. Fiz então uma comparação com uma vaca que dá regularmente ao seu dono vários baldes de leite. E a certa altura deixa de ser importante quanto vale em termos nominais esta vaca. É importante que ela dê leite regularmente todos os dias. Um depósito de 5, 7 ou mesmo 10% por ano nunca pode ser comparado com a dimensão dos dividendos ou com a renda recebida pela propriedade. No primeiro caso não há proteção contra a inflação nem garantias, mas no segundo há. Além de aumentar a taxa diretora, o Banco Central tem outras opções e outros mecanismos complexos. Por exemplo, a venda de títulos públicos, ou seja, a venda de livranças governamentais. Foi isto que o sistema da Reserva Federal nos Estados Unidos, por exemplo, fez e continua a fazer de forma muito eficaz. Esta é uma medida muito eficaz para reduzir a inflação e controlar a oferta de moeda. Tudo, como já disse, na economia moderna assenta unicamente na confiança, e um indicador como a inflação depende provavelmente muito das expectativas das pessoas, do nível de confiança básica. Se não houver confiança, espere uma inflação elevada. Por exemplo, hoje em dia muitas pessoas acreditam que o ouro tem um valor elevado e é caro, mas a sua utilização na indústria ou na joalharia é muito limitada. Na verdade, é um metal quase inútil para a economia, cujo valor só é garantido pelas tradições centenárias das pessoas, pela crença no valor e na raridade, que sustenta a procura de investimento. Os jovens, de uma geração diferente, acreditam hoje nas sequências especiais de números computacionais, cifras utilizadas, por exemplo, na tecnologia blockchain, acreditam nas criptomoedas. E estamos a assistir a um aumento das cotações, uma vez que o número de criptomoedas, como o ouro, é limitado, mas existem vantagens na comodidade de armazenamento e transferência através de carteiras encriptadas. Tecnologia que também se baseia na confiança das pessoas. Há agora mais pessoas a querer comprar criptomoedas do que pessoas a querer ver-se livres delas. O que significa que o preço está a subir. Se for o contrário, o preço vai baixar. Nos próximos 150 anos, não mais de 5% da quantidade total de criptomoedas será extraída através da mineração. Devido à comodidade da tecnologia, há muita gente nova que se quer apresentar, mas quem já tem criptomoeda nas suas contas não tem pressa em ver-se livre dela. A confiança e as expectativas das pessoas são indicadores-chave da economia moderna. Foi assim que aconteceu historicamente. Os valores das pessoas estão a mudar. Era uma vez, no século XVII, na Holanda, os bulbos de tulipas tinham um elevado preço e o seu valor único para as pessoas justificavam-se. Mas voltemos à inflação, a questão principal deste vídeo. Por que nos sentimos enganados? A nossa inflação percebida é elevada, mas a inflação oficial é muito mais baixa. Pode abrir o ficheiro e verificar por si mesmo como foram calculados o índice de preços no consumidor, o núcleo da inflação, que bens específicos foram comparados, pode ver os preços desses bens. Na verdade, os erros e as distorções cognitivas impedem-nos de perceber adequadamente a realidade. Por exemplo, se estamos a recolher dinheiro para comprar uma casa ou um apartamento, então não devemos estar interessados na inflação das batatas, das salsichas ou dos serviços de cabeleireiro. Afinal, ainda planeamos gastar em algo específico e estamos interessados em saber quanto aumentaram os preços do nosso produto desejado este ano. A única inflação que é pessoalmente importante para si é aquela que reflete o cabaz de consumo da sua família. Na verdade, pode diferir muito das estatísticas oficiais. Por exemplo, em 2024, os preços do açúcar na Bielorrússia mantiveram-se ou até diminuíram, ou seja, ocorreu deflação. Mas para mim pessoalmente isto não traz qualquer benefício, pois eu e a minha família tentamos não consumir açúcar, pois é prejudicial para a saúde. É óbvio que quem pretende comprar um apartamento está a poupar dinheiro para isso. Vendo que o preço dos imóveis na Bielorrússia aumentou cerca de 20% em 2024, ficaremos, claro, muito irritados e chateados com este facto. Informação sobre a inflação de 7 a 8% vão provocar temos agressividade e vontade de cuspir na cara de quem fala de uma inflação geral tão baixa. Aproximadamente a mesma história está a acontecer nas nossas vidas.
Vemos um aumento dos preços dos nossos bens e serviços favoritos, o que está incluído no nosso cabaz. Vemos um aumento significativo do preço da conta média no supermercado. Mas esqueçamos que a média tem em conta, por exemplo, os preços da colocação de asfalto, de muitos bens industriais, de mobiliário ou de algumas peças de vestuário, cujos preços até diminuíram. Mas, em média, a informação que é distorcida para o nosso cérebro é obtido. A nossa psique recusa-se a perceber a realidade. Queremos comparar preços não por bens comparáveis, mas de seus análogos melhorados. Por exemplo, quando falamos do preço de um smartphone, por exemplo, de um novo iPhone, normalmente queremos comprar o modelo mais recente, com funções melhoradas, moderno. Mas estamos a comparar com o preço de um modelo de iPhone mais antigo, aquele que usamos agora. Por exemplo, uma vez compramos um iPhone 10 e agora decidimos comprar um iPhone 14 e parece-nos que ficou muito mais caro. Mas seria mais correto comparar não com o 14º, mas com o mesmo 10º iPhone. Quanto custa hoje? Claro, mais barato do que custava então, há vários anos, quando o compramos. Os preços dos eletrodomésticos comparáveis geralmente diminuem, não aumentam. Mas para o nosso cérebro é mais conveniente comparar quanto pagamos então por um telefone novo e hoje. É como se ele estivesse a deitar fora da memória que isto não se pode comparar, hoje é um produto completamente diferente. É correto comparar os mesmos modelos, que é o que fazem as estatísticas oficiais. É também por isso que a inflação oficial é ligeiramente, como que artificialmente, reduzida em comparação com as nossas expectativas e ideias. Prevejo que nos comentários deste vídeo provavelmente escreverá os seus comentários irados. Estamos a ser enganados. A inflação está deliberadamente subestimada. Para estas pessoas, sugiro simplesmente obter um sinal pessoal num programa Excel simples, onde é conveniente introduzir os preços dos bens e serviços do meu cabaz de consumo pessoal e calcular a minha própria inflação. Tenho mantido esta tabela há mais de 10 anos. Acontece que a minha inflação pessoal, claro, mais do que o oficial, mas ainda há uma correlação. Ou seja, as diferenças de dinâmica não são significativas, o que significa que para avaliar as tendências, para formar um quadro geral, a inflação oficialmente anunciada é bastante semelhante à nossa. Para qualquer pessoa ou investidor privado, é importante compreender as tendências gerais e não números específicos. É importante avaliar e monitorizar o sucesso ou insucesso dos seus investimentos. Os meus investimentos superam a inflação média do país. E a minha inflação pessoal? Perguntas simples. Não toco em assuntos complicados, não considero a inflação da procura e a inflação da oferta neste vídeo. São tipos de inflação completamente diferentes. Há aqui apenas informações simples que são compreensíveis para as pessoas comuns, não para os economistas. Sugiro a todos os que duvidam que visitem os sites oficiais dos organismos de estatística e dos bancos centrais dos seus países, onde tudo está descrito detalhadamente, todos os preços são indicados para todos os períodos, desde brinquedos infantis e meias até ao preço do leite, ovos, batatas, o custo do transporte e assim por diante. E depois discuta nos comentários, prove que estou errado. Repito, não estou a defender ninguém e não tenho conflito de interesses. Ao avaliar a inflação, não se esqueça de esclarecer o que está incluído no cabaz de consumo e a metodologia de cálculo. Confie apenas em factos, e não nas emoções e armadilhas psicológicas da sua mente. Os erros cognitivos desiludem-nos frequentemente e obrigam-nos a tomar decisões erradas na vida. Estes são os pensamentos, amigos. Subscreva este canal. Haverá muito mais coisas úteis e interessantes nele. Obrigado pela sua atenção, desejo-lhe boa saúde, prosperidade, sucesso em todos os seus empreendimentos. E vejo-te novamente.